Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje o programa traz um debate do qual eu tenho certeza vocês vão gostar, porque ele vai tocar em uma série de questões muito delicadas sobre um setor extremamente, eu diria, violentado na nossa sociedade, violento e violentado da nossa sociedade, e que também, ao longo da discussão, nós vamos poder perceber como é que essa violência poderia ser tida como um exemplo, uma metáfora, um microcosmos de tudo que acontece fora dos muros dessa instituição. Vocês sabem que logo mais eu vou apresentar para vocês a convidada de hoje, nós vamos saber sobre o que nós vamos conversar, mas antes disso, como é tradição aqui no nosso Espaço Heráclito, eu venho apresentando uma série de obras e autores para vocês, para nós criarmos esse corpus de debate. E hoje, pessoal, eu quero apresentar um autor italiano, um grande autor italiano, eu devo dizer, cujas filiações políticas são lamentáveis. Ele tinha, digamos, simpatias fascistas, simpatias por Benito Mussolini, que foi líder fascista ali na Itália, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, apesar, eu diria a vocês, apesar dessa lamentável filiação política desse autor, a obra dele em nenhuma medida pode ser ignorada, é uma obra fabulosa. Eu estou aqui hoje, pessoal, com um livro do bom e velho Luigi Pirandello, escritor italiano ali, das primeiras décadas do século XX, que trouxe para nós, eu tenho uma edição aqui, pessoal, vocês veem que essa edição aqui é muito bonita, capa dura, na completa contramão do que vem acontecendo no mercado editorial do mundo, mas sobretudo aqui no mercado editorial brasileiro. Eu acho que a única editora que ainda faz isso, me desculpe se eu estiver errado, é a Cosac Naif, faz livros artesanais entre aspas, lógico, com capa dura e tudo mais. Eu tenho uma edição muito bonita aqui da editora Abril, deixa eu falar para vocês o ano dela, para vocês irem atrás. Olha, o ano dessa edição aqui, cara, eu não tô... o ano que eu nasci, 1981, essa edição do Pirandello que traz dois textos fabulosos. Um é um romance e o outro é uma peça. O texto sobre o qual nós vamos falar aqui se chama O Falecido Mattia Pascal. E a segunda, que é a peça, se chama 6 Personagens à Procura de um Autor. Bom, pessoal, esses dois textos aqui, mas eu vou me centrar no falecido Mattia Pascal, esses dois textos tratam, em termos de teoria da literatura, mas também em termos de filosofia, porque vale frisar que o Pirandello foi professor de filosofia, ele teve estudos na Alemanha e foi professor de filosofia durante muitos anos, foi prêmio Nobel também, é bom frisar isso. Essas duas obras, e a obra do Pirandello como um todo, traz uma reflexão muito interessante sobre a gratuidade da vida, gratuidade no sentido de falta de sentido, e as relações entre niilismo, historicamente considerado, o niilismo, a vacuidade de valores no contexto sócio-histórico, mas também no contexto, aí para a gente usar um termo mais próximo da concepção pirandelliana de mundo, no contexto humano, entra em colisão muitas vezes com a necessidade de a arte possuir suas regras internas. Ou seja, a necessidade de verossimilhança artística traz uma noção de que a arte, a despeito de muitas vezes expressar o mundo, retratar o mundo ou ressignificar esse mundo, que não faz sentido em si mesmo, segundo a concepção desses autores, é bom frisar, obviamente, a despeito disso, a arte tem um conjunto de regras, um conjunto de normatividade, que faz com que, ao retratar o nada, o absurdo, ela, por sua vez, tenha que fazer sentido, conforme as suas regras de constituição. Então, é interessante que nesses dois textos, tanto o falecido Mattia Pascal, quanto os 6 Personagens à Procura de um Autor, nós temos configurações de choque entre realidade e realidade ficcional, entre as leis do que seria a realidade e as leis do que é a realidade ficcional. Vejam vocês, o Mattia Pascal morre 2 vezes ao longo desse romance. Aí você vai falar, então se trata de um romance maravilhoso, ou seja, que rompe com as noções de cientificidade, as noções de
verossimilhança segundo os padrões realistas, voltados para uma racionalidade pós-revolução industrial e tudo mais. Não! O Pirandello concebeu a morte do Mattia Pascal 2 vezes ao longo dessa obra, de modo que toda a imbricação narrativa desse romance traz como possibilidade, ainda que seja muito improvável essa possibilidade, a morte social do Mattia Pascal. Ele é trocado por um defunto num primeiro momento e o dão por morto. E num segundo momento, ele tem essa morte, digamos, supostamente vivenciada, a morte vivenciada, chega num ponto de perceber que essa situação de viver à margem das convenções, de viver ao largo da vida, viver ao largo da vida, é para ele também uma segunda morte. É uma morte da qual ele já não consegue se desvencilhar se não puder voltar às convenções em alguma medida que o forjaram, que o socializaram. O Pirandello lança a mão, pessoal, e isso é muito interessante na literatura. O autor que eu estudo já há muitos anos, vocês sabem, o Dostoiévski, gosta muito desse expediente de criação. Ele lança a mão de uma situação, no limite, inverossímil, mas que é possível, a despeito de ser improvável. E é curioso que essa situação extremamente improvável, ou seja, contingencial, limítrofe, escatológica, ilumina ainda mais as vivências tidas como normais, paulatinas e cotidianas. Bom, quem, ao ouvir esse comentário meu, quem se lembrar, por exemplo, do escritor português José Saramago, vai ver uma correlação entre esse expediente pirandelliano de criação e o expediente do Saramago, que traz um elemento, aí no Saramago sim, abertamente fantástico, por exemplo, a cegueira branca, ou então o fato de que as pessoas não mais morrem, e esses fatos maravilhosos, ou seja, inverossímeis, no sentido de uma racionalidade científica pós-revolução industrial, esses fatos também iluminam a realidade de forma muito mais crítica, de forma muito mais limítrofe, retiram as máscaras de convenções de maneira muito mais potente e profunda do que muitas vezes um retrato mais paulatino, mais cotidiano de uma determinada realidade. Eu recomendo a vocês a leitura do falecido Mattia Pascal, justamente no sentido de que a personagem é submetida a tudo aquilo a que muitas vezes nós não podemos ser submetidos, porque nós vivemos em teias de relações que parecem conferir liberdade e escolha às nossas ações, mas que em grande medida nos insetam e nos enredam, de modo que o nosso próprio olhar já é uma dimensão relacional desse tipo de vivência. O Mattia Pascal, imaginem que vocês morram, imaginemos nós que nós morramos, mas morramos para os outros. Como é que fica a nossa própria constituição identitária? Porque é interessante pensar que nós, em meio a essa sociedade burguesa, nós tendemos a pensar, ou na verdade somos socializados para que pensemos em termos de eu. Mas o interessante é que esse eu não existe. Nós vivemos em sociedade e esse eu sempre é uma demanda relacional. Agora, o Mattia Pascal teve esses fios de relação com as pessoas totalmente podados. E, de fato, ele foi percebendo que o seu transcurso ao longo da narrativa é o transcurso da vivência de que esse eu tem que se tornar um outro para si mesmo, porque todos aqueles outros com os quais o Mattia Pascal convivia morreram, eles sim, para o próprio Mattia Pascal. Imaginem vocês que tipos de situações o Mattia viveria. Por que imbrólios? A solidão, a percepção da vida pela morte. É uma história interessantíssima. O Pirandello é irônico em grande medida e também tem uma narrativa, eu diria, extremamente cerebral. Isso foi fator de os críticos italianos, ou os críticos da obra do Pirandello, para achincalhá-lo em grande medida. Isso é uma baboseira. Esse caráter extremamente racionalizante da obra do Pirandello não prescinde dos grandes rompantes da alma e de grandes situações de ruptura e quebra que ele sabe narrar com maestria.
Eu quero narrar, eu quero ler aqui para vocês um trecho específico que traz essa dimensão filosófico-existencial do Pirandello. Eu estou chamando aqui Pirandello, não estou querendo associar diretamente o autor, a visão do autor à obra, mas que traz uma visão belamente narrada e cáustica em relação à existência humana. Leio aqui para vocês um breve trecho então, pessoal. Vamos ver aqui. Estamos ou não estamos? Isso aqui, esse trecho faz parte da premissa filosófica da narrativa. Algo como um prefácio. Estamos ou não estamos no invisível peãozinho? Peãozinho, o nosso querido planeta Terra. Para o qual um fio de sol serve de chicote. Num grãozinho de areia enlouquecido, que gira e continua a girar, sem saber porquê, sem chegar nunca à destinação. Como se achasse muito divertido girar assim, para fazer-nos sentir ora um pouco mais de calor, ora um pouco mais de frio, e, no fim, fazer-nos morrer, a miúdo, com a consciência de ter cometido uma série de pequenas tolices, após 50 ou 60 giros. Copérnico estragou a humanidade irremediavelmente. Agora, todos já nos adaptamos, aos poucos, à nova concepção de nossa infinita pequenez e a nos considerarmos menos que nada, no universo, com todas as nossas lindas descobertas e invenções. Só para aqui. Copérnico, pessoal, é ali o estudioso fundante da noção heliocêntrica de movimentação dos planetas, ou seja, a Terra já não seria, e o Copérnico obviamente rompe com a noção ptolomaica de Ptolomeu, de que a Terra seria o centro do universo. Então o Pirandello aqui traz a noção de que a revolução copernicana desbancou o homem dessa centralidade. Então vocês percebem esse profundo niilismo pirandelliano aqui. Que valor quer então que tenham as notícias, já não digo das misérias privadas, mas das nossas calamidades gerais? Histórias de minhocas as nossas agora. Leu a respeito daquele pequeno desastre nas Antilhas? Nada de importante. A terra, coitada, cansada de girar, como que era aquele cônego polonês? Cônego polonês, obviamente, está falando aqui do Copérnico e tudo mais, que era um clérigo, mas também cientista. Sem qualquer finalidade, teve um pequeno movimento de impaciência e soprou um pouco de fogo por uma de suas muitas bocas. Sabe-se lá o que foi que lhe agitou essa espécie de bilis? Talvez a estupidez dos homens, que nunca foram tão cacetes como agora. Resultado, vários milhares de minhocas torradas. E toca para frente. O interessante, pessoal, e aí eu termino a exposição aqui sobre o nosso Pirandello, é que, ao mesmo tempo que há essa concepção trágica, profundamente pessimista do devir da humanidade como uma idiotia, a personagem Mattia Pascal, na vivência da morte, da sua morte narrativamente concebida, tem momentos de fixidez com relação ao mundo que, de certa maneira, se não transcendem essa perspectiva pessimista, trazem uma tensão em relação a ela. Como se fosse possível, ainda que na imanência, viver alguns momentos de profusão, de enraizamento com a vida, ainda que ela seja ceifada ao fim e ao cabo. Então fica aqui a indicação, pessoal, para vocês, do nosso bom e velho Luigi Pirandello, na edição, eu estou aqui com a edição da Editora Abril, vocês podem procurar o falecido Mattia Pascal e os 6 personagens à procura de um autor. Muito bem, pessoal. Feita essa indicação aqui do Pirandello, de mais uma obra aqui no Espaço Heráclito, eu gostaria de apresentar a vocês ela que é psicóloga e mestre em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP. Eu estou aqui hoje com a Fernanda Buckeridge. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Flávio. Obrigada pelo convite. Olha, a Fernanda está aqui, pessoal, e ela vai tratar de um tema, ao mesmo tempo, muito interessante e muito trágico. A gente estava falando aqui de uma série de tragédias, a gente vai lidar com isso. Fernanda, sem que eu apresente o seu tema de estudo, acho que ninguém melhor do que você para falar disso, o que você estudou na dissertação de mestrado e sobre o que falaremos hoje aqui? Conta para nós tudo isso.
Bom, o nome da dissertação é Por Entre as Grades, um estudo sobre o cotidiano de uma penitenciária feminina. Tá. Né? Então, ele foi escrito a partir de uma experiência de trabalho pela qual eu passei, que durou cerca de 1 ano, em que eu fui, junto com um outro grupo, né, uma ONG, fazer oficinas dentro das penitenciárias femininas acerca dos temas cidadania, gênero e violência. Tá. E, a partir disso, uma série de questões foram me mobilizando e me levaram a fazer o trabalho com esse tema, tentando escapar do que já tinha sido dito antes. É um tema que já foi muito abordado, né? Mas tentar trazer um olhar interno de alguém que esteve lá dentro, que pôde conversar com essas mulheres e pensar o que o entendimento que a cultura da gente tem sobre para que serve punição, o que é cadeia, o que é violência, como é que isso passa pelo entendimento dessas mesmas mulheres, se elas de que forma elas entendiam aquilo que estava acontecendo a elas, né? E que relação isso tem a ver com escolha, não tem a ver com escolha, tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a sociedade em que a gente vive, né? E, a partir disso, esse trabalho com cada grupo, eram feitos grupos, né, com oficinas. Essa ONG fornecia um endereço da sede da ONG com a qual essas mulheres poderiam manter contato através de cartas. Né? Tá. Então, essas cartas também foram um importante materiais. instrumento de análise para você. Sim, desde as questões que para elas eram caras, através de que temas elas pensavam aquela condição, né? E como que elas entendiam mesmo esse processo do grupo, né? Fez sentido para elas? Não fez? Que sentido? Né? E aí, Fernanda, você está colocando isso para nós? A gente tem, aí, como você colocou, tanto estudos acadêmicos, quanto o próprio cinema brasileiro, o cinema e literatura brasileiras da contemporaneidade, eles vêm abordando muito essa questão do presídio, do grupo dos presidiários, sobretudo dos presidiários. E aí você está lidando com as presidiárias, né? Caracteriza para nós, de maneira externalizante primeiro, e depois com várias histórias, como você está dizendo, dar voz a essas mulheres. A que classes sociais elas pertencem, de onde elas vêm, quais são os crimes em geral que elas cometeram? Não sei se você teve acesso a estatísticas, mas diga para nós, como é que elas podem ser caracterizadas? Primeiro pelo ângulo do poder ou de instituições de classificação e depois por elas. Como é que elas veem essa experiência do encarceramento? Bom, no Brasil, as mulheres, se nós pegarmos o público, o grupo de pessoas que está encarcerado nesse momento, elas representam, em média, 4% desse grupo. Então, elas são minoria. E, em geral, no imaginário mesmo, né, que a gente compartilha, quando a gente pensa em prisão, vem à cabeça a imagem de um homem preso, né? Até por questões de gênero, né? Em geral, a mulher não é associada com atos de violência, né? Ou, ao menos, atos de violência tem a ver com o âmbito público, né? Talvez mais associado com o âmbito privado, né? Claro. Então, crime passional ou algo do tipo, né? E não é o que eu encontrei lá, né? É muito diverso, são muito diversos os motivos pelos quais aquelas mulheres acabam presas, né? O que a gente observa é que é um número crescente de mulheres que vão presas por conta do envolvimento ou com tráfico, ou diretamente, ou tráfico, porque levando alguma coisa para um marido que já está preso, ou aceitando esconder drogas dentro de casa. Esse é um número realmente representativo. Tá. Mas ele não não dá para dizer que é só esse o motivo. Não dá conta do caráter multifacetado dos crimes ali cometidos. Não. O que dá para a gente dizer, e que todo mundo já imagina ou já sabe, é que as mulheres que lá estão, em geral, são de classe baixa, passaram por experiências diversas de humilhação, de privação em diversos sentidos, baixa escolaridade, negras, tá. Mas tem um pouco de tudo também, né? Isso dá para a gente pensar como que as pessoas acabam chegando lá, qual é o processo que leva, né, essas mulheres a serem presas, o quanto que, de fato, foram vistas, não foram vistas por um juiz, a situação que levou à prisão não foi de fato pensada, quem é que tem acesso a defesa, tem um advogado, quem é que não tem. Tudo isso a gente já sabe que não é
igualitário, né? Que os próprios crimes que definem porque a pessoa vai presa ou não vai, já tem um recorte. E aí eu te pergunto, qual é a percepção que elas têm dessa situação de desigualdade, como elas se veem naquele ambiente? Uma terceira, é uma ruptura para elas, dada a procedência social desigual de onde elas vêm? É uma ruptura a prisão ou muitas vezes é um local de espera? Espera, eu digo... a expectativa de que aquele contexto social vai me levar à prisão. Da mesma forma que alguém, talvez de classe média, espera fazer faculdade, em alguma medida, essas pessoas, dada a opressão que sofrem, esperam chegar à instituição prisional? Certamente, a relação que elas estabelecem com ser presa não é a mesma que alguém que não passou por essas privações tem, né? Mesmo que ela não tenha sido presa anteriormente, mas conhece alguém que já foi, tem um familiar que já foi preso, já fez visita a um filho, a prisão a não é uma excrescência na vida delas. Não. E isso é assustador, né? Desde de quem está vendo de fora, como pensar como que isso fica dentro dessa pessoa, né? Como é que algo tão brutal pode ser tido como parte da vida, algo que acontece, né? A história da prisão tem muito a ver com isso também. Existe um entendimento da parte delas e da parte de muita gente que vê a prisão, né, de que essas pessoas estão lá porque, de alguma forma, ou tem uma tendência, um traço psicopata, ou escolheram, têm um prazer por aquilo, ou um encanto com o crime, algo do tipo. Né? Ou seja, você quer dizer que, em grande medida, as visões de entendimento da prisão, sobretudo as mais conservadoras, tendem a individualizar o problema. Perfeito. O problema é daquele que cometeu a ação. Esse é o ponto? É esse o ponto. E elas referendam isso ou rompem com essa visão? Esse é um bom exemplo do que há de mais grave, na minha opinião, né? na prisão, que acaba agrupando ali as questões que eu acho que são mais violentas da cultura em que a gente vive, né? Que é o fato de que, às vezes, a pessoa que mais sofreu determinado tipo de violência, muitas vezes ela também reproduz, né? E reproduz nesse discurso sobre os outros e sobre si mesmas, né? Então, o entendimento de que tem algo do indivíduo, né, que escolheu aquilo, também passa pelo entendimento dessas mulheres, até porque fica difícil entender o que significa isso socialmente, na cultura, se você encontra poucos espaços para poder pensar essa experiência. Né? A experiência da prisão, pelo que eu pude observar com as mulheres com as quais eu tive contato, é uma experiência de muita solidão, de muito isolamento. E esse é um sofrimento que, às vezes, era mais agudo do que outras questões como saúde, como alimentação, o fato de não sentir que se pode contar ou confiar em alguém. Né? E aí isso serve para a gente pensar, seja lá junto com elas nos grupos, né? Seja depois, quando fui escrever a dissertação e aqui conversando, né? Abrindo a discussão, o que isso diz da cultura em que a gente vive também, né? E com o agravante das questões de gênero. Né? Olha, pessoal, eu vinha, obviamente que vocês já sabem disso, a discussão aqui do Espaço Heráclito começa nos bastidores e se prolonga aqui pelo programa. Fernanda, a gente vai desdobrar essa questão do segundo bloco, a gente está terminando já o primeiro bloco, mas eu te peço uma pincelada aqui. Você percebe, esse é um tema que a gente sobre o qual a gente conversa bastante no segundo bloco, mas você percebe que, em contraposição a essa visão individualista do crime, sobretudo da Atenas, Marcelo Rezendes e programas de pena de morte e assim por diante, diferente dessa percepção, você percebe que existe muito mais afinidade entre a prisão e os seus arredores do que gostariam de admitir esses baluartes do conservadorismo, não? Sem dúvida, eu acredito que até por conta dessa proximidade grande é que a confusão se estabelece, né? E há esse conflito entre a ideia de que é preciso ter mais compaixão, humanidade, de que esse mundo está perdido, e ao mesmo tempo essa demanda, essa súplica para que existam penas mais graves, mais
pesadas. Olha, pessoal, vocês viram, eu pedi para ela dar uma pinceladinha, a gente volta no segundo bloco discutindo as afinidades, muito mais do que eletivas, entre a prisão e seus arredores. Será que a sociopatia, a Fernanda usou o termo psicopatia, justamente a individualização disso, será que a sociopatia, o aprisionamento, não é apenas a ponta de lança dessa disseminação sociopatológica que nós vivemos? A gente vai discutir muito isso com uma série de histórias que ela vai trazer das presidiárias. Então, vamos aqui fazer um rápido intervalo, a gente volta já já com o nosso Espaço Heráclito de hoje.